Dentro do Photoshop CC, uma das grandes novidades foi o ACR, que é o plugin chamado Adobe Camera Raw. Ele é extremamente poderoso e permite a edição de imagens que estejam no formato RAW, TIFF, JPEG, e ele também permite que você edite várias imagens ao mesmo tempo. Um dos assuntos que encanta muita gente se chama HDR, ou Imagens Feitas em High Dynamic Range. Veja como esse aplicativo hoje dá um suporte ainda mais amplo para esse tipo de imagem. Estou no Bridge, vou selecionar as 3 fotos que eu quero trabalhar, pode ver, eu tenho as imagenzinhas aqui no canto, dá para a gente ver um pouquinho melhor. O que é uma imagem HDR? Foram feitas 3 capturas, uma imagem que é a imagem ideal, uma subexposta e a outra superexposta. Nesse momento, o que acontece? Eu vou juntar essas 3 fotos numa única imagem, utilizando um comando que é do Photoshop chamado Merge para HDR Pro. Esse comando também pode ser acessado pelo Bridge, que é o que eu estou fazendo aqui. Imagens selecionadas, menu Tools, Photoshop, peço para acessar o comando. Ele joga para o Photoshop, vai abrir essas imagens, ou seja, as 3 imagens são abertas dentro do mesmo arquivo, e abre uma interface para que a gente possa fazer o ajuste. Então a caixa de diálogo do comando Merge para HDR já foi aberta. Notem que eu posso fazer a edição dessa imagem a 8 bits, eu posso fazer a imagem a 16 ou mesmo a 32. Nesse começo, eu vou fazer ela a 16 bits, mostrando um pouco da caixa de diálogo. Mas antes, você vai perceber o seguinte, existe uma movimentação das pessoas. Notem, gente passando para lá, para cá. Eu fiz o HDR, foram 3 fotos, mas tinha movimento dentro da foto, ou seja, coisas estavam acontecendo. Por isso, o Adobe tem um recurso chamado Remove Ghost, que é esse carinha aqui em cima. Quando eu clico em cima dele, ele seleciona qual é a melhor condição dessa foto. E ele automaticamente define que essa imagem aqui de baixo, que está com esse contorno verde, é a melhor referência. Então notem, eu tinha movimentação, as pessoas andando, uma certa confusão acontecendo, apliquei o Remove, ele calculou, gerou essa imagem certinha. Então a primeira parte já está pronta. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o tratamento dessa informação. Então eu tenho a minha imagem, ela tem uma transição com vários tons, esses tons estão bastante interessantes, mas eu vou falar para o aplicativo o seguinte, falar, olha, eu queria que essa imagem ficasse um pouquinho mais clara ainda. Então eu vou aumentar esse valor de gama. Então eu estou trabalhando com gama nesse caso, que eu vou colocar um valor de 2.5, 2.6. Achei que ficou bem interessante esse gama que está aqui colocado agora. Porém, uma vez que eu fiz isso, eu acabei estourando um pouco as áreas claras. E a grande vantagem de usar o processo de HDR é que eu tenho um arquivo rico de detalhes, tanto das áreas claras até as escuras. Por quê? Porque na verdade são 3 arquivos. Então o Photoshop está navegando entre esses 3 arquivos. Então ele pega da minha foto mais escura os detalhes das áreas claras e naquela foto mais clara os detalhes das áreas escuras. O que eu faço agora? Venho nesse recurso avançado e falo para o Photoshop o seguinte, olha, recupera para mim um pouquinho da informação das áreas claras. Só de arrastar, olha como eu tenho a imagem prontinha. Então, utilizei o Remove Ghost no Merge para HDR, estou usando a imagem a 16 bits, o que ele permite um suporte incrível, fiz os ajustes, clico em OK, a partir de agora ele pega aqueles 3 arquivos e vai criar um único arquivo, ou seja, eu estou tirando o melhor proveito dessa combinação de imagens que eu tenho agora. Uma vez a imagem aberta no Photoshop, notem a qualidade de informação que eu tenho. Eu posso ampliar um pouquinho mais, olha, o prédio é perfeito, tem todos os detalhes. Aqui na parte de baixo a mesma coisa, olha. Estava batendo luz, eu tenho toda a textura, eu não perdi absolutamente nada. Se eu quiser só fazer um ajuste fino para acabar essa informação, Image, Adjust, peço para ele trabalhar com Layers e falo assim, ó, vou forçar um pouquinho mais as áreas claras e um pouquinho mais as escuras. Ganhei um pouquinho mais de contraste, e eu tenho uma foto extremamente interessante feita pelo processo de HDR. Eu tenho um segundo exemplo bastante interessante utilizando HDR. Notem, eu tenho uma foto que foi feita noturna, onde eu tenho uma condição de luz bastante complicada. Então eu seleciono essas 3 fotos, vou entrar no menu Tools, novamente Photoshop e vou abrir o Merge para HDR. O que ele vai fazer? Vai juntar essas 3 imagens dentro de um mesmo arquivo, exatamente como fez da forma anterior, e vai abrir a caixa de diálogo do Merge para HDR. Só que ali a gente já tem uma vantagem do Photoshop CC. Qual que é ela? A partir de agora, eu posso fazer a edição dessa imagem a 32 bits. E mais do que isso, além de aproveitar essa profundidade, isso pode ser feito com a interface do
ACR, ou seja, eu posso trabalhar com Adobe Camera Raw. Então, olha, a imagem já foi incorporada, vou clicar no Remove Ghost. Quando eu troco de 16 para 32 bits o modo de cor, ele automaticamente esconde os comandos, mas habilita aqui na parte de baixo um carinha chamado Tone in ACR. Ou seja, eu clico em cima dele e ele vai pegar esse arquivo com toda a riqueza, profundidade de bits e vai transferir para o ACR. O ACR é um comando extremamente poderoso. Agora imagina trabalhar o ACR em cima de um arquivo que foi composto por 3 imagens e com uma profundidade de 32 bits. É alucinante, é um controle sensacional nesse momento. Vamos ver o quanto eu consigo transformar a minha imagem a partir de agora. Com a minha imagem aberta na interface do Camera Raw, eu vou começar a trabalhar em cima dela. A primeira coisa que eu percebi foi o que? Poxa, a parte escura está muito escura. Então o que eu vou fazer? Pegar o Shadow e tentar abrir essa informação. Já abriu, já ficou interessante, mas não chegou onde eu queria. O que eu faço? Entro no Exposure, vou clarear um pouquinho mais essa foto, olha, mais um ponto. Ficou legal. Posso ir um pouquinho mais ainda. Acho que aqui ficou ideal. Eu estou vendo lá no fundo, tem informações boas, mas ele acabou forçando muito a parte frontal, onde eu já tinha uma condição de luz mais intensa. Às vezes, vale a pena você fazer um jogo, clarear a imagem como um todo, e daí pegar só aquela parte clara e trazer ela de volta, que é o que eu vou fazer aqui. Vou entrar na parte de Highlights e falar, olha, traz o detalhe do Highlight de novo. Olha a diferença, antes e depois. Posso compensar um pouquinho mais ainda com branco. Então, olha, já ficou bem legal a foto. Jóia, então eu consegui uma condição onde eu tinha uma foto muito escura, clareei o fundo, preservei as áreas claras, está faltando um pouquinho de contraste. Vou melhorar o contraste dessa foto. Agora sim, tem um contraste bem interessante. Apesar de olhar a foto e achar que ela está jóia, eu ainda sinto uma deficiência nessa parte de trás. Ainda acho que está escuro. O que eu posso fazer? Eu posso clarear essa ferramenta. Mas notem, na versão anterior do ACR, eu tinha uma ferramenta chamada filtro gradual, ou Graduated Filter, onde ele permitia o ajuste em formato de um degradê. A partir de agora, no ACR, eu posso fazer isso com Radial Filter, ou seja, eu tenho um filtro radial que vai atender exatamente essa necessidade. Eu clico em cima do ícone na barra de cima, que é onde ficam as ferramentas. Depois disso eu vou configurar ela. Então eu vou fazer o seguinte, eu clico no sinalzinho de mais do Exposure, eu vou falar, eu quero que ele tenha um ponto a mais. E por sua vez, ele também vai ter um pouquinho mais de contraste nesse momento. Depois disso, venho aqui no centro onde eu quero trabalhar, clico, seguro, começo a arrastar e ele vai abrir a transição de tons. Olha, uma vez feito isso, eu posso intensificar ainda mais. Falar, olha, quero ainda mais claro, contraste um pouquinho mais forte, quero ver o antes ou depois, tiro o preview, coloco, tá vendo? Consegui clarear aquela área. A qualquer instante, posso ampliar um pouquinho mais a ferramenta ou fechar a área de trabalho que ela está atuando. Intensifico, faço o ajuste, uma vez isso pronto, saio, qualquer outra ferramenta que eu pegue, ele já volta para a aba básica e ele tem todos os efeitos que eu tenho a partir daí. No caso dessa foto ainda, vou entrar na parte de efeitos e vou escurecer um pouquinho a moldura da foto, só para criar uma sensação de mais profundidade. Deixa eu aumentar o feather um pouquinho, olha que interessante, bem sutil, mas que agregou um valor. Então notem, eu estou numa imagem de 32 bits, trabalhando com HDR e fazendo edição no Camera Raw, o que é algo surpreendente. Uma vez isso pronto, clico em OK, ele vai pegar daquela foto que eu tinha original, notem, esse é o antes e esse é o depois. Olha que interessante essa parte aqui do fundo. Eu tinha basicamente uma mancha com a luz. A partir de agora eu tenho a mancha e eu tenho detalhes dentro da luz. Se eu vou navegar em outra parte da imagem, por exemplo, olha, os produtos na vitrine. Antes eu tinha um contraste, agora eu tenho uma definição muito melhor. Ou seja, eu tenho uma imagem extremamente rica, das áreas claras até as escuras. Vamos continuar o processo? Eu tenho que pegar essa foto que está 32, converter para 16 ou 8 para continuar o trabalho. Isso pode ser feito de duas formas. A primeira delas seria Image, Mode e trazendo para 16 ou 8. Mas antes de tomar essa decisão, eu posso escolher, eu quero fazer isso ainda usando o ACR? Para isso, basta entrar no menu Photoshop, Preferências e abrir a parte de interface. Sempre lembrando, para quem trabalha com Windows, o menu de Preferências fica lá no menu Edit, Preference, e vai abrir a parte chamada Interface,
Nesse caso, o que eu preciso mesmo é um carinha chamado File Handling, ou seja, como é que ele vai lidar com o arquivo. E nesse caso eu posso falar para ele, olha, use o Adobe Camera Raw para converter de 32 para 16 ou 8 bits. Então, se a sua preferência é fazer a conversão utilizando o Camera Raw, clique nessa opção. Caso ela esteja desligada, que é como está na minha máquina, ele vai utilizar quem nesse momento? Quando eu converter esse cara para 8 bits, ele vai fazer a fusão, ou seja, ele fala, ó, tem alguns efeitos colocados, uma vez que o Camera Raw aparece como um Smart Filter, e eu falo para ele fazer a fusão. Notem, tenho aqui a minha imagem, posso trabalhar em cima do meu comando, falando até, eu não quero que a saturação fique tão intensa, ou eu quero que ela fique, eu posso controlar alguma coisa em nível de detalhe, contraste. Do jeito que está, eu achei que ficou legal, então eu clico em OK, ele converteu a imagem, que estava em 32 bits, neste momento para 8. O que está faltando? Ajustar só o cantinho dessa foto. Ela foi feita com uma grande angular. Eu posso corrigir isso usando o próprio perfil da câmera, que é colocado no ACR, que pode ser colocado dentro do filtro aqui no Photoshop, ou eu posso colocar um recurso sensacional chamado Adaptive Wide Angle. Como é que ele funciona? Eu vou primeiro converter a imagem para um Smart. Fazendo isso, ela fica editável aqui, ó. Eu posso editar um Smart Filter. Sensacional. Entro no menu de filtro e vou abrir esse carinha chamado Adaptive Wide Angle. Uma vez que eu tenho a minha caixa de diálogo aberta, eu posso escolher entre tipos de correções diferentes. Auto já está selecionado como primeira opção. Eu tenho Fisheye, que seria justamente para correção de um olho de peixe. Posso trabalhar a perspectiva, ou até mesmo trabalhar com Full Spherical. Você decide. Nesse caso, a minha escolha vai ser Auto. Legal, minha imagem já está lá. Ela tem uma leve correção da primeira para a imagem que eu tenho agora. Mas é neste momento que entra o poder da ferramenta. Eu vou definir o que eu quero que seja a referência e que fique retinho. Como é que isso funciona? Eu vou pegar essa primeira ferramenta chamada Constraint Tool, clico, seguro e vou arrastando. Notem, como ele sabe a partir do EXIF qual é a configuração da imagem, ele sabe a distorção da lente. Cliquei, ela já foi lá e adicionou certinho. Quero que isso fique reto. Aperto o botão direito, clico e falo, olha, vai ficar na vertical. Ele abriu uma caixa de diálogo para mim. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Clico e arrasto. Qual que é a diferença? Se eu aperto o Shift enquanto eu estou fazendo o traçado, a minha linha ela fica roxa. Quando eu solto, ela automaticamente já fica na vertical ou na horizontal, o que for mais próximo. Mas a vantagem, eu fiz dois recursos numa mesma tacada. Então vamos lá, mesma coisa aqui. Vou fazer o ajuste dessa parte, certinho. Posso fazer o ajuste aqui também nesse canto. Beleza, já tenho minha posição pronta. Quero trabalhar o chão. Vou clicar de um lado, venho até o outro, apertei o Shift, ele já fez o ajuste. Nota, eu estou com uma perspectiva muito mais realista. A partir de agora, eu tenho a sensação que eu tinha quando eu estava fotografando, ou seja, olhando para essa imagem. Fiz todo o ajuste. Ele só distorceu essa parte de baixo, certo? O que eu faço? Clico, arrasto e falo, ó, esse chão vai ficar feio se ele ficar dessa forma. Só corrige isso para mim. Só de passar, já ficou certinho. Clico em OK. A minha imagem recebe essas correções. Esse é o antes e esse é o depois. E a partir de agora, eu vou definir qual é o novo enquadramento para essa foto. Então, com a ferramenta de crop, eu fiz o meu enquadramento. Tenho a minha foto prontinha. Notem, ela processou um pouquinho, porque esse Adaptive Wide Angle é um Smart Filter. Ou seja, ele é editável. Com dois cliques, ele abre a caixa de diálogo, o que permite que eu faça um novo ajuste, um ajuste fino. Clico em OK, ele aplica essa transformação e a minha imagem está pronta. Esse aqui é o antes, esse é o depois. E o que é mais interessante, eu parti dessa imagem e eu cheguei nesse resultado. Esse é o poder de fogo do Photoshop, trabalhando com as características do HDR, dentro do Camera Raw e com um toque de mestre do Adaptive Wide Angle.